bem-vindos a mais um vídeo. Vamos trazer hoje a análise da Mitre MTR3. Vamos ver o que aconteceu de mais importante aí, por que dessa queda, tá? Como sempre, aí a gente traz tudo de que é mais importante, relevante aí que acontece na bolsa. Então, como foi aí um movimento até um pouco inesperado pelo tamanho, embora a gente já tenha trazido algumas análises, principalmente nas lives, sobre essa ação, tá? Mas vamos dar uma olhada para ver aí se tem alguma explicação razoável aí para o que aconteceu nas ações da Mitre. Beleza? Vamos primeiro aqui começando pelos fundamentos, rapidinho. Valor atual, 3,72. Valorização nos últimos 12 meses, menos 23,46. E dividendos nos últimos 12 meses, 23,57%. Tá? Nada mal aí para o setor de construção. Descendo mais um pouco aqui, preço sobre valor patrimonial 0,38. Isso aqui chama muita atenção, com certeza, tá? Tá bem descontada a ação. Preço sobre o lucro 4,03. Na parte aqui de lucro líquido, a gente vê que é uma empresa aí bem sólida, tá? Ela dá lucros constantes. Ela não é uma empresa aí de dar prejuízos, então com certeza isso aqui é um bom sinal. Na parte contábil aqui, a dívida líquida 402 milhões, nada aí elevado, basicamente aí dentro da média do mercado, com um patrimônio líquido de 1 bilhão, tá? Então, na parte de fundamentos, é uma empresa aí bem interessante. Seguindo aqui então para o gráfico, que é o que nos interessa mais, ó, no semanal, tá? A gente já vê aqui, ó, marcada essa acumulação aqui em topo. Como pode ver, a gente já tinha deixado marcados aqui em uma das lives que a gente fez no canal, tá? Como ele deixou um grande volume aqui, ó, nesse topo. Então, a perda dessa acumulação aqui já foi um gatilho de saída para quem estava comprado. Então, a gente trouxe justamente essa análise nas nossas lives, tá? Então, aqui ele já tinha dado um sinal de um possível exaustão no movimento de alta e uma possível início de correção, tá? Então, aqui embaixo a gente tem outra acumulação, tá? Isso aqui agora no diário vai ficar um pouquinho mais fácil de ver. Então, a gente já viu que ele tinha dado já sinais de topo, pelo menos aí para o curto médio prazo, tá? Então, vamos dar uma ajustada aqui no nosso indicador, justamente para a gente ver melhor o que a gente pode tentar pegar aqui de regiões de suporte nessa queda, tá? Então a gente vê aqui, ó, todo esse movimento aqui, a gente tá com esse grande sinal de acumulação. Então praticamente toda essa zona aqui, ó, é uma zona de acumulação, tá? Então é um espaço bem amplo, isso quer dizer justamente que a gente pode ficar preso nessa faixa por um tempo, tá? Então no semanal a gente tem também esta barra aqui que também já estava marcado, ó, onde a gente tem justamente a barra que deu o início, o gatilho de alta para as ações, tá? E agora a gente veio tocar justamente a abertura dessa barra, onde a gente tem também um bom volume defendendo aqui, tá? E a gente já viu que a gente deixou uma sombrinha aí no dia de ontem, e hoje a gente tem que ficar bem atento aos sinais que o mercado vai dar, tá? Ainda é muito cedo para a gente conseguir uma leitura precisa se a gente vai reverter a partir desse ponto ou não, tá? Passando para o diário, a gente vê aqui sinais bem claros, tá? Olha aqui, ó, se a gente pegar o retrato aí dessa acumulação, olha como todo o volume que estava sendo formado aqui em cima, tá? Então isso aqui tinha uma indicação aí clássica de distribuição no topo. A gente fez uma queda, mais uma acumulação aqui, e a gente perdeu de novo, então ela já estava dando vários sinais que a gente ia ter um movimento de queda, tá? E agora a gente abriu no dia de ontem com esse grande gap aqui, com esse alto volume nessa região, tá? Então aqui com certeza é uma região chave para a gente ficar atento, deixar marcada essa região aqui desse pregão de ontem,
tá? Porque essa região aqui vai definir a direção do mercado aí, pelo menos para o médio prazo, tá? Porque gaps com altos volumes assim, se ele começar a trabalhar acima dele, a gente pode esperar essa região aqui como uma possível até formação de pivô, ou então um movimento pelo menos corretivo, onde a gente poderia fechar esse gap e até um pouquinho mais além, tá? Então a gente tem que ficar muito atento. Agora vamos projetar justamente os alvos, tá? Mas antes de a gente continuar, não esqueça já de se inscrever, ativar as notificações, tá? Sempre que acontece uma coisa importante na bolsa, eu tô trazendo análise aí para ajudar o estudo de vocês. Então já se inscreve aí para não perder as atualizações. Vou deixar também na descrição um guia mostrando todas essas técnicas que eu uso para operar. Adquirindo esse guia, porque é um preço bem baratinho, vocês ganham acesso ao grupo exclusivo do Telegram, tá? E vou deixar também aí a área de membros. Agora a gente tem área de membros. Clica aí no botão Seja um Membro. Temos 2 planos aí. A partir de R$ 20 vocês já vão ter acesso a análises antecipadas. E dependendo do plano, análises exclusivas. E esse fim de semana aí já vamos começar aí com conteúdo para os membros, com análise aí de longo prazo das commodities, petróleo e minério de ferro, tá? Então clica aí embaixo, seja um membro, tá? Continuando aqui, então, o que a gente pode esperar de alvos para as ações da Mitre, tá? Eu começaria aí aguardando inicialmente, tá? Deixar o preço se comportar nessa faixa, porque a gente pode ter aqui, ó, um teste aqui embaixo, tá? E aí o preço não conseguir dar continuidade para queda. A gente pode ter um teste aqui em cima e o preço não conseguir trabalhar acima desse fechamento do gap aqui, tá? Então a gente conseguindo trabalhar acima dos R$ 4, tá? 13,90, a gente conseguindo trabalhar, fechar acima dele, a gente tem altas chances aí de voltar aqui para os 4,30 para fechar esse gap. A partir daqui, a gente tem um próximo alvo nessa acumulação aqui, que vai ser uma região de suporte, de resistência muito forte. E depois a gente tem o alvo mais importante, que é justamente aqui a casa dos 6,30, tá? Como um último alvo aí de curto prazo para as ações, tá? Mas se a gente voltar no semanal aqui, a gente consegue ver justamente que a gente pode estar em vias de formar um pivô de alta de longo prazo, tá? Por isso eu ficaria bem atento no cenário atual, porque a gente poderia, justamente por esse teste no fundo dessa barra, tá? Formar um pivô de alta, o que jogaria os preços, inclusive, a romper o topo anterior. Claro que é muito cedo, tá? Então eu vou trazer atualizações depois da ação. Pensar em baixa aqui, a gente teria que perder essa região dos 2,80, tá? Então por isso é muito importante ficar atento àquele candle do dia de ontem, para a gente justamente acompanhar se ele vai ter condições de trabalhar acima daquele gap. Ele trabalhando acima daquele candle de ontem, a gente tem tudo para fechar o gap e seguir subindo para pelo menos voltar a testar essas duas acumulações que a gente tem à frente, tá? Então, fiquem de olho aí nesse gap. Esse pode ser justamente o gap, o candle, né? Desculpa. Esse candle pode ser o candle decisivo aí do dia de ontem para definir a tendência da ação nos próximos meses. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, já sabe, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!